Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Faremos neste vídeo o resumo da lição 9, que tem como título Promessas para Pais e Filhos. Desde já, curta, comente, compartilhe. Utilize o nosso material também na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Se você ainda não é inscrito, meu irmão, se inscreva no nosso canal e deixe aqui a sua curtida para ganharmos relevância e utilize o nosso material também. Se você é professor, o nosso quadro fica disponível no final do vídeo. É só pausar, fica 5 segundos disponível. Pausa o vídeo, tire um print e pode guardar a foto para utilizar na escola dominical devidamente adaptado, se assim você desejar. Se você não é professor, mesmo assim o quadro fica disponível para fazer uma revisão da lição. Deus os abençoe. O texto áureo diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos devem ser de bênção e proteção. Bênçãos e proteção é o relacionamento entre pais e filhos, que deve ser, nortear o relacionamento na família. A leitura bíblica em classe encontra-se no Salmo 127, versículos 3 ao 5, e a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 4, nós iremos mencionar no nosso resumo. As palavras-chave são pais e filhos. Temos 3 objetivos específicos nesta lição. São eles: mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Iremos ver nesta lição como deve ser o relacionamento familiar. Deus tem promessas voltadas para o relacionamento entre pais e filhos, e é o objetivo principal desta lição. A palavra de Deus ensina, mostra, orienta o caminho em que deve ter, ou melhor, deve nortear esse relacionamento no ensino da palavra de Deus. Iremos para o nosso esquema resumo e, como disse, ele fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. O número 1, pais e filhos. O Salmo 127, que está na leitura bíblica em classe, versículo 3, diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Herança e galardão. Como herança e galardão de Deus para a vida familiar, para os pais, no relacionamento, os pais têm responsabilidades de educar os filhos na formação espiritual deles. Esta é uma promessa de Deus voltada para o ambiente familiar, para o relacionamento entre pais e filhos, na responsabilidade que os pais têm de educar os filhos no caminho do Senhor. Por causa de seus filhos, os pais se sentem realizados. O número 2, um mandamento com promessa para os filhos. A palavra de Deus também mostra que neste ambiente familiar, o ensino dos pais é importante. E os filhos têm promessas também voltadas para a obediência. Na carta de Paulo, capítulo 6, versículo do 1 ao 3, está na leitura bíblica também, diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Note a obediência, que a palavra de Deus está voltada para os filhos obedecerem aos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O mandamento, ele é condicional, a promessa de Deus é condicional, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. No verso 3, ainda, como já citado, diz que esta promessa está voltada para uma longevidade, uma vida longa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A obediência dos filhos, a palavra do Senhor voltada para honrar os pais, traz para ele uma promessa, ou melhor, para eles, para os filhos, uma promessa condicional para viver muito tempo sobre a terra. Queridos, aqui nós poderíamos fazer uma colocação. Na atualidade, muitos são os que partem para a eternidade ainda na sua juventude.
boa parte deles existe uma justificativa na sociedade dentro das áreas do conhecimento. Mas, segundo a palavra de Deus, a desobediência dos filhos para com os pais é a causa principal para que os filhos tenham uma vida abreviada aqui na terra. A obediência traz a promessa condicional de vida longa para os filhos. Honrar teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O número 3, mandamentos de bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem obediência aos pais, honrando-os conforme a palavra de Deus, por outro, os pais devem educar os seus filhos conforme a palavra de Deus também orienta. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, que é a continuidade do texto, nos diz: vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja a parceria que há nesta obediência dos pais à palavra de Deus, na educação dos seus filhos, uma parceria de amor e disciplina. Quando os pais não provocam a ira aos filhos, mas criam-os na doutrina e admoestação. Admoestar, nós podemos entender como uma disciplina. A disciplina é necessária quando se faz necessário os pais aplicarem. Porém, esta disciplina deve ser fundamentada, baseada no amor. É uma parceria que os pais têm como responsabilidade de educar seus filhos, não provocando a ira, mas criando-os na doutrina, na instrução da palavra de Deus e na admoestação do Senhor. Esta parceria de amor e disciplina, se aplicada com sabedoria, promoverá um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus. No Salmo 128, versículos 3 e 4, nos diz o salmista: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Desta forma, os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. O segundo ponto, o cuidado dos pais com os filhos. O número 1, cultivando o ensino da palavra de Deus. Se por um lado os filhos têm responsabilidades para com os pais, conforme a palavra de Deus, obedecendo e honrando, por outro, os pais também têm responsabilidade para com os filhos. Uma das maiores responsabilidades é o cultivo da palavra de Deus, o ensino das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor no ambiente familiar. É na família o lugar propício para ensinar a palavra de Deus. É a base de formação espiritual, moral, emocional e social. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9, a palavra de Deus mostra como os pais devem ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Diz o texto: as palavras do Senhor devem ser intimadas aos filhos, assentado em tua casa, andando no caminho, deitando-te e levantando-te. Cabe aos pais o incentivo de levar os filhos à igreja local, incentivando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra de Deus. Em Marcos capítulo 10, versículos 13 ao 16, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E ai daquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quando os pais assim ensinam seus filhos, a igreja passa a ser uma extensão do lar. O número 2, prioridades na vida familiar. Conforme nos ensina a palavra de Deus, para que possamos cuidar da igreja do Senhor, devemos cuidar primeiro do nosso lar, da nossa família. Se pudéssemos listar algumas prioridades, nós traríamos aqui uma relação. O comentarista pontua 3 prioridades que o obreiro precisa ter para cuidar primeiro do seu lar, para depois cuidar da igreja, nesta ordem de sequência. Lembrando, a instrução que Paulo dá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e Tito também,
que o candidato ao ministério deve ter como prioridade a sua família para poder cuidar da igreja de Deus, podemos aplicar também para a nossa família, para a nossa vida. Deus quer que cada crente cuide bem do seu lar, cuide bem de sua família, como um presente de Deus. Nesta ordem de prioridade, nós acrescentamos mais uma. Segundo o nosso comentarista, cônjuge, filhos e igreja são esta ordem de prioridade. Nós acrescentamos primeiramente Deus, porque a palavra de Deus nos instrui. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Nós devemos ter em mente que precisamos buscar ao Senhor diariamente. Individualmente, cada membro da família deve fazer o seu devocional, orando diariamente a Deus e lendo diariamente a sua palavra, buscando ao Senhor conhecimento de Deus, dando a Ele a primazia, o primeiro lugar. Tanto os cônjuges, pai e mãe, marido e mulher, como os filhos também, e devemos ensinar isso aos nossos filhos. Em segundo lugar, nós temos o cônjuge, o marido para com a mulher e a mulher para com o marido. Não é possível nós amarmos uma pessoa ou a outro como nos ensina a palavra de Deus, amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, numa mesma proporção, se não cuidarmos do nosso cônjuge e dos nossos filhos também no ambiente familiar. Amar ao próximo começa em nossa casa. O mesmo cuidado que devemos ter conosco, devemos ter com o nosso cônjuge. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, o apóstolo diz aos maridos: amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, a proporcionalidade ou a semelhança de Cristo, como ele amou a igreja, os maridos devem amar a sua própria mulher. Na mesma proporção, como Cristo, semelhante a ele, amou a igreja. O versículo 28, o apóstolo continua dizendo: assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Veja, na semelhança que cuidamos do nosso corpo, devemos cuidar do nosso cônjuge. Nesta ordem de prioridade, o cônjuge vem em segundo lugar. Os filhos devem ser a próxima prioridade. Nós devemos cuidar bem dos nossos filhos. Se temos um ambiente familiar propício, onde os cônjuges amam-se mutuamente e honram a Deus mutuamente, os filhos são educados no caminho do Senhor, tanto para honrar a Deus como a seus próprios pais. E por último, mas não menos importante, vem a igreja. A igreja é tão importante que, para nós cuidarmos dela, é necessário cuidarmos primeiro de nossa própria família. A igreja deve ser uma extensão de nossa família, num ambiente onde Deus tem primazia. Em 1 de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo nos ensina dizendo: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Veja, a igreja é tão importante que, para um candidato ao ministério, cuidar da igreja, deve cuidar, governar bem a sua própria casa. Portanto, nesta lista de prioridades, nós devemos lembrar, temos que ter um ambiente propício, onde Deus tenha primazia na vida individual de cada um, buscando através de oração e da leitura da palavra. O cônjuge, os filhos e a igreja vêm logo em seguida. O número 3, disciplina e estímulos aos filhos. Se por um lado a responsabilidade dos pais em disciplinar os filhos, e esta disciplina, como falamos aqui, deve ser fundamentada, baseada no amor, nesta parceria amor e disciplina, por outros pais também devem elogiar seus filhos quando estes merecerem. Em Provérbios capítulo 23, versículo 13, nos diz a palavra de Deus: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja, a disciplina deve ser aplicada para que haja uma correção no caminho certo. Se por um lado há disciplina, por outro deve haver também o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Assim, os pais também têm responsabilidades para com os filhos.
uma das maiores responsabilidades deles para com seus filhos é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, bênçãos pais e filhos. O número 1, bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia relacionadas a bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Uma destas promessas é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 39, como cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, versículo 38, quando a palavra de Deus diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, quando aconteceu o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, Pedro diz nesta passagem para os seus ouvintes, porque a promessa do derramamento do Espírito Santo, profetizada por Deus lá em Joel, vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Veja, a vós, os ouvintes de Pedro naquela ocasião, a vossos filhos, a geração seguinte, a todos quantos estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Em todas as gerações, Deus continua ainda derramando o seu Espírito, batizando com o Espírito Santo. A vida imersa no Espírito é uma promessa de bênção espiritual para a nossa posteridade, para os nossos filhos. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. O número 2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. É no ambiente familiar o lugar apropriado para os pais educarem os seus filhos, a terem uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Uma destas formas de ensinarmos os nossos filhos é através do culto doméstico. Devemos fazer o culto doméstico em casa, conforme nos ensina a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículos do 6 ao 9, intimando as palavras do Senhor aos nossos filhos, assentando-te em tua casa, deitando-te e levantando-te. Veja, em nossa casa é o ambiente apropriado para ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus. E o culto doméstico é uma oportunidade que temos para fazer isso. Dou graças a Deus que tenho feito a minha parte e até aqui tem me ajudado o Senhor. O meu lar é uma bênção. Meus filhos, minha família é uma bênção. A minha esposa, todos nós fazemos o culto doméstico diariamente. Nos reunimos para adorar a Deus, fazemos oração. Aqui o comentarista mostra uma forma de os pais fazerem o culto doméstico em casa. Ele diz, tirar um tempo para fazer o culto doméstico, através da oração, do louvor e da leitura da palavra de Deus, para que os filhos tenham liberdade de expressar suas lutas, dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. Queridos, o culto doméstico deve ser feito diariamente e de uma maneira rápida, entre 5 a 15 minutos aproximadamente, dependendo do ambiente, mas não mais que isso. Nós nos reunimos aqui em nossa casa todas as noites, no meu quarto, eu, minha esposa e meus filhos, e até aqui tem me ajudado o Senhor. O número 3, pais que protegem seus filhos. É no ambiente familiar onde os pais devem garantir que seus filhos se sintam protegidos em cada etapa de sua vida, desde a infância, passando pela adolescência e a juventude. É no ambiente familiar também que os pais devem ensinar seus filhos a ter uma estrutura espiritual, física e emocional equilibrada, ensinando-os na palavra de Deus. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias que os encorajem a enfrentar as lutas e as dificuldades da vida e sejam protegidos dos ataques do maligno. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, nos diz a palavra de Deus, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, a armadura de Deus deve revestir cada um de nós, e é no ambiente familiar onde buscamos a presença de Deus para que o Espírito Santo revista a família, os nossos jovens principalmente, para resistir aos ataques do maligno. Assim, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, é da vontade de Deus que suas bênçãos estejam sobre o nosso lar, sobre a nossa família.
que possamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e termos um ambiente propício. Façamos o culto doméstico, ensinemos aos nossos filhos a palavra do Senhor e a andar nos seus caminhos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.